Eu creio que nós temos tanto que aprender através deste homem de Deus. Amém? Estenda suas mãos aqui na frente, por favor, e vamos estar orando por ele. Senhor Jesus Cristo e poderoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo. Obrigado porque trouxeste o Ivens, a sua esposa, Senhor. Porque separaste este tempo para esta igreja poder receber essa mensagem através deste homem, Senhor, que tu levantaste. Que onde ele vá, Senhor, em lugares onde muitos não querem ir, mas ele está lá, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por este tempo precioso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Estou em casa, irmão. Na casa do Pai, né? A gente está na casa do Pai, é a nossa casa. Aleluia. E eu achei... Bom, deixa eu me apresentar então, né? Meu nome é Ivens. E o sobrenome, em espanhol, meu apelido é 6 dedos. É uma palavra só, mas é 6 dedos. É uma longa história, mas eu sou descendente de espanhóis, né? Tanto que tenho a cidadania, por parte de pai e de mãe vieram da Espanha. E os 6 dedos, por parte do meu pai, já da 4ª geração, aonde eu pude chegar, investigando, ninguém tinha um dedo a mais. Mas a lenda diz que alguém lá atrás tinha um dedo a mais. E aí tornou-se o sobrenome, apelido, e aí ficou, e eu estou 6 dedos aqui, tá? E a minha esposa, Ivens e Ivanir, olha só, 40 anos fizemos agora de casados, em janeiro agora, 40 anos, temos 3 filhos, e já 5 netos. Amém. E o meu filho mais novo, Rafael, fez faculdade aqui em Criciúma, na Unesc. Glória a Deus. Conheceu a esposa ali, uma bênção. Então nós temos uma ligação com Criciúma muito forte. Aleluia. Irmãos, o pastor estava falando de quem trouxe a Bíblia. Essa pergunta hoje em dia é raro, hein? O pastor perguntar quem trouxe a Bíblia. E eu carrego essa minha Bíblia. Eu tenho a Bíblia no celular. Hoje em dia muitos têm no celular, né? O aplicativo de Bíblia. Mas eu vou dizer para os irmãos, eu não substituo a do celular, mesmo porque o celular pode roubar, perder, acabou a energia, a carga, né? A bateria. Essa aqui, anda comigo há mais de, 30 anos. E eu vou dizer para vocês, nada substitui de você tomar esta palavra nas suas mãos, abrir, ler, né? A juventude de hoje não quer ler, tem preguiça de ler ou de escrever. Nós temos a palavra aqui na nossa mão, amém? Louvado seja o Senhor. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, você teve nos Estados Unidos, você sabe, tem que ter visto americano para entrar, tem que ter visto antes, né? Aí você faz o visto, mesmo assim, na hora de entrar nos Estados Unidos, pode ser que não deixe. Primeira vez que eu fui, ele olhou para mim assim, a pessoa da imigração olhou e falou: você é pastor? Eu falei: sou. Ele olhou assim: você tem credencial de pastor? Eu falei: não tinha credencial, carteirinha, documento. Ela disse: o que prova que você é pastor? Eu falei: não tem como provar, como eu vou provar? Aí ela disse: então por favor, vai naquela salinha ali. Aí quem estava atrás de mim disse: problema. Eu falei: por quê? Porque quem vai para a salinha não passa. Ali tinha pessoal da FBI. Fui para a salinha, aí eu estava com a minha mochila e essa Bíblia dentro, não sabia de nada. Ele perguntou de novo: você é pastor? Eu falei: sou pastor. Tem credencial de pastor? Não tenho. E que prova que você é pastor? Eu falei: olha, não sei, fiquei quieto. Aí ele disse: posso ver a tua mochila? Eu falei: claro. Ele abriu essa Bíblia, tirou a Bíblia, começou a folhear a Bíblia. Está cheio de tem até algumas páginas que já foram remendadas com fita, muitas anotações, né? Enfim, ele folheou assim, disse: essa é a tua credencial. Welcome, God bless you. Essa é a tua credencial. Aleluia, irmãos. E assim tem sido pelas nações. Agora o mês que vem, minha esposa e eu estamos indo para a Inglaterra, depois para países também um pouco difíceis. Nós vamos para Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Finlândia e Estônia. Estivemos o ano passado, fomos para Somália, irmãos, misericórdia.
eu precisava ir para a Somália, porque eu já tinha ido 3 vezes para o país mais fechado do mundo, que é a Coreia do Norte. Essa lista, não sei se alguém acompanha, mas tem uma lista que todo ano é atualizada pelo Ministério, que chama Portas Abertas. E Coreia do Norte está no primeiro da lista desde 2002, como primeiro lugar. E o Senhor nos levou para a Coreia do Norte já 3 vezes. E agora, ano passado, pudemos entrar na Somália, que é o segundo país da lista. E aonde o Senhor nos envia, não é para ir lá só para espiar a terra e dizer, é complicado, não tem jeito. Não, é entrar, porque o Senhor, Ele tem as chaves de Davi. E Ele que é o Rei dos Reis, de todas as nações, escudos e bandeiras da terra. E então, irmãos, o Senhor tem nos levado para lugares bem difíceis, complicados, aonde aparentemente parece que o diabo disse, aqui não, aqui vocês não conseguem nada. É onde o Senhor é glorificado, porque o diabo não manda nada. O diabo é mentiroso, é o pai da mentira. Ele se apresenta como sendo aquele que tenta governar o mundo, embora o mundo jaz na mão do maligno, mas o Senhor nos trouxe aqui na condição de igreja, amém? E nós somos a igreja do Senhor, a igreja com letra maiúscula. Aqui somos uma igreja, mas a igreja com letra maiúscula, que o próprio Senhor disse lá em Mateus 16, Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Então quantas igrejas o Senhor tem na terra? Na verdade Ele só tem uma igreja, nós fazemos parte dela, amém? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então isso já está decidido. Nós não temos que ficar discutindo com o diabo. Ele não tem que discutir, né? Tem pessoas que dizem assim, mas como fazer, pastor? Como faz? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, a igreja do Senhor. Às vezes a pessoa tem uma ideia de que o diabo tem as portas, e você vai lá e tem que bater na porta. Talvez, quem sabe, né? Se possível, aí o diabo vai, o que você quer aqui? Aí você fala, por favor, tem gente que tem umas ideias assim, né? É o seguinte, eu tenho que entrar, nós temos que fazer a obra do Senhor. Não, a palavra diz, e as portas do inferno não prevalecerão, no sentido original, é que elas têm que ser arrombadas, derrubadas. E assim, irmãos, o Senhor tem nos levado nessa autoridade que não é minha, misericórdia, se eu entrasse na Coreia do Norte, na minha autoridade, como pastor de uma denominação batista nacional, da qual somos há 42 anos, né? Não, isso não prevalece. Mas quando chegamos nas nações, aquela potestade, principado, que Paulo fala em Efésios capítulo 6, amém? E fala da nossa guerra não é contra carne e sangue. A minha guerra na Coreia do Norte não era contra Kim Jong-un, sabe o líder da Coreia do Norte, o gordinho ali? Não, eu sabia do problema, o Senhor já tinha revelado as condições, mas Ele disse, temos que entrar lá e estabelecer o meu reino lá. E assim foi. A primeira vez deu tanto certo, que aí eu fui na segunda, fui na terceira, e agora estamos preparando a quarta. E eu fui lá e levei minha Bíblia na Coreia do Norte. Não na primeira eu não sabia o que ia acontecer, mas na segunda eu já pedi para levar a Bíblia, e eles deixaram, desde que eu assinasse um documento. Aí eu fui ler o documento, era um documento que dizia assim, eles chamam de livro sagrado, você entra com o teu livro sagrado aqui e sai com ele, porque se ele ficar aqui, você fica também. Agora você imagina eu carregando essa Bíblia comigo 24 horas, né? Mas eu levei a palavra do Senhor dentro da Coreia do Norte, e mais, pudemos usá-la, e pudemos pregar, e fizemos um culto dentro da Coreia do Norte, para a honra e glória do Senhor. Irmãos, Deus, Ele é soberano, Ele tem todo o poder. Hoje, segundo a tradição, né, um feriado religioso, onde se comemora a Páscoa, segundo um calendário, digamos assim, romano, né, de uma tradição, tudo bem, não tem problema nenhum. Assim como o Natal, nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 5 de dezembro, nós aproveitamos a data para falar dele, do nascimento dele.
Então nessa data também, que começa na sexta-feira, né, que dizem, ele morreu, todo mundo fica triste, todo mundo não, né, quem não conhece a palavra, aí ficam tristes, todo mundo, coitadinho, aí depois, sábado, o que pode acontecer? Aí domingo ele ressuscita, primeiro dia da semana, amém? Essa é a grande diferença, aliás, total diferença, porque irmãos, eu e minha esposa pregamos o Evangelho. Na verdade, a gente começou junto em 1986. A gente, 40 anos. A gente casou em janeiro de 1986. 40 anos fizemos agora em janeiro. Só que o Senhor já tinha nos unido e dito assim, Ele falou, eu estou unindo vocês no mesmo propósito. E aí, casamos e fomos morar na Bolívia. Aí começa a nossa ligação com aquela área maravilhosa. Aí nós fomos morar em La Paz. E de La Paz a gente pegava o ônibus, passa ali por Copacabana, Lago do Titicaca, Puno, depois vai até Arequipa. Começamos uma igreja em Arequipa, temos amigos em Arequipa, e o pastor disse que morou em Arequipa. Então, irmãos, nós temos visto a glória do Senhor se manifestar em toda tribo, língua, povo e nação, amém? Atos 1:8 diz, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Hoje falamos da ressurreição de Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Claro que eu não posso deixar de ler essa passagem lá de Coríntios. Nós estávamos conversando, eu e o pastor, um tempo atrás, antes de estarmos aqui hoje, porque estar aqui hoje não estava programado. A gente viria para Criciúma por uma outra razão e a gente ia vir assistir um culto. Aí a outra razão não deu certo. Aí eu falei, agora? Mas você quer pregar hoje? Eu falei, Jesus, então a outra razão não foi a que Deus tinha. A razão era estar aqui com vocês. Aleluia. Então, 1 Coríntios no capítulo 15, ele diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, amém? Aí você vai lendo todo o texto, e aqui no versículo 24 diz assim, então virá o fim. Claro que tem que ler todo o contexto, isso aqui é um estudo maravilhoso e profundo, levaríamos horas, mas para entrar diretamente aonde o Senhor quer nos falar hoje, ele fala da ressurreição, e em seguida aqui ele diz, então virá o fim, que é a volta dele, amém? Maranata, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, Rei dos reis, Senhor dos senhores, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte, amém? Porque todas as coisas se sujeitou debaixo dos pés, e quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é o próprio Deus e Pai. Quando porém todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos, amém? Irmãos, é importante entender isso. Ele ressuscitou, e não vou dizer a grande diferença, mas a total diferença entre nós e todas as religiões que existem, é que todas as religiões, até as mais dominantes, como o caso do Islã e outros países que a gente já foi, que tem outras religiões dominantes, nós tivemos na Mongólia, o ano retrasado. Lá a Mongólia é o berço
de uma religião que se chama xamanismo. É na Mongólia. Na Mongólia. Na verdade, a Mongólia foi o maior império antigo. Quem estudou um pouquinho aí sabe. O maior império antigo, reino, foi o Império Mongol. Nem o romano, nem o persas, nada. Foi o Império Mongol, de um cara chamado Gengis Khan. Famoso, né? Gengis Khan. Você fala, já ouviu falar em Gengis Khan. O Senhor nos levou na Mongólia para entender como que era o pensamento daquele povo, que originou dali da Mongólia, sai quase que todos os descendentes que nós conhecemos da Ásia, chineses, os japoneses, os coreanos, ali foram dominados pelo Império Mongol. Eles têm uma influência muito forte daquele passado dos mongóis. E lá na Mongólia é onde surgiu uma das religiões mais poderosas, entre aspas, que é o xamanismo, que é a cultura, adoração e invocação de espíritos e antepassados, atuando no meio do povo, das nações, invocando esses deuses do passado. Então, irmãos, o Senhor nos levou lá na Mongólia. E aonde nós temos ido, nós temos entendido o seguinte: todas as religiões teve um começo e através de alguém. Só que esse alguém, por mais idolatrado que seja, mais reverenciado, adorado, né? Morreu, acabou. Fica a permanência do seu legado de ensinamento, que vai passando de geração em geração. Nós somos os únicos que temos aquele que veio, que era o Verbo, que era o princípio, o Verbo era Deus, que veio até nós com a missão de revelar o reino do céu, do Pai. Ele veio para inaugurar o reino do céu na terra, para restabelecer o reino do céu na terra. Ele veio para se oferecer, para que houvesse novamente a possibilidade de nós, como criação máxima de Deus, aqui nesse mundo criado por Ele, pudéssemos novamente conhecê-lo e tê-lo como o Rei do seu reino, do reino do Pai. Ele veio para isso, estabelecer o reino do Pai. Ele não veio aqui para fundar uma religião. Ele não veio para fundar uma religião. Ele veio para trazer o reino do céu na terra. Amém? Tanto é que ele começa: Pai nosso que está no céu. Quando ele ensina a orar, né, a base da oração, ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, aqui ele fala do evangelho, e ele fala do reino. O reino é que nós vivemos, nesse reino. Nós não abraçamos uma religião. Aliás, irmãos, ainda existem barreiras que impedem do evangelho ser pregado e haver realmente conversões nesses países tão fechados e difíceis, porque ainda existe um problema. Muitos vão lá querendo convencê-los de que a sua religião está errada e a minha é certa, a nossa é a certa. E aí, irmãos, é onde que o negócio fica complicado. Por quê? Porque o evangelho que nós pregamos não é o evangelho de tentar pessoas a mudar de religião. O evangelho que nós pregamos é o evangelho do reino. Por quê? Porque Jesus Cristo, sendo Deus, Ele veio aqui sabendo tudo o que ia acontecer, ofereceu sua vida na cruz, morreu, Ele deu a sua vida. Ninguém poderia matá-lo, ninguém poderia encostar um dedo nele, jamais. Lá, né, no Getsemane, vocês sabem que quando os soldados ali, né, a guarda, na verdade, religiosa, chegou para prendê-lo, Pedro tentou, né, saiu até na mão ali, lutando com um ou com o outro ali, aquela coisa toda. Jesus repreende Pedro, né, e ainda diz assim: Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu rogaria agora a meu Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos, mas não, eu preciso, já falei, vocês não entendem, tudo bem, vocês vão entender depois, mas eu preciso passar por tudo isso, mas tenha bom ânimo, eu vou vencer a morte. Ele disse: eu vou ressuscitar, porque Ele é Deus. Então, irmãos, lá
nos outros países, o que eles não entendem e o que causa mais adversidade e cria até um ódio em relação a nós, não é porque nós somos uma religião diferente, é porque nós somos os únicos que dizem que aquele que começou esta obra, ele não veio aqui para fundar uma religião, para disputar com as outras depois, qual que é a certa. Ele veio trazer o reino do céu na terra. E ele morreu, sim, mas ele ressuscitou. Então não vai encontrar os ossos dele ou seus restos mortais no túmulo, como tem de Maomé, como tem de Buda, de todos os outros. Não tem. Por quê? Porque ele ressuscitou e ele está vivo. É isso que deixa eles muito nervosos. Por quê? Porque nós dizemos que nós falamos com ele, que nós temos comunhão com ele, com este Deus vivo. Então, em qualquer outra religião isso não existe. Então, é isso que gera o ódio que eles têm a respeito dos cristãos. É porque nós afirmamos que ele vive, ele morreu, ressuscitou, ele vive, e não somente vive, ele não está em algum lugar que eu não sei aonde está, não, ele está presente, e nós falamos com ele nos ouve, e ele fala conosco, e ele age através de nós. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então essa é a questão. Isso, irmãos, não pode ser, nunca foi a questão de uma simples religião, porque a pergunta é, afinal de contas, cristianismo seria ou não seria uma religião? Aqui para nós, com entendimento, nós sabemos diferenciar, mas o povo lá fora das outras nações, eles não pensam assim. Eles nos veem com uma outra religião, simplesmente assim, uma outra religião querendo, dominar, querendo se expandir, querendo converter eles para a nossa religião, tirando eles das suas religiões. Isso não funciona, irmãos. Por isso que na Coreia do Norte a surpresa foi tão grande, porque a Coreia do Norte está em primeiro lugar da lista do Portas Abertas. Por quê? Porque é o único país do mundo que não pode nenhuma religião. Todos os outros países que a gente vai tem uma religião dominante. A Somália, por exemplo, 100% islâmico, 100%. Para entrar na Somália nós levamos meses preparando a entrada. Não foi fácil, e está lá dentro também, aí ficou mais difícil ainda, mas Deus nos deu graça, nos protegeu, nos livrou, estamos aqui. Mas conversando com o pessoal da Somália ali, eles são hiper radicais, e se eles desconfiarem das suas intenções, das nossas intenções, eu não estaria aqui hoje. Mas Deus preparou que nós pudéssemos chegar ali e poder conversar com aquelas pessoas e falar a respeito do reino do céu. E aí aconteceu que eles nunca ouviram falar do reino do céu. O que eles ouviram falar é da a região chamada cristianismo. A primeira coisa que eles perguntam: você é do cristianismo? Tá, mas você é do cristianismo do qual segmento? Olha a cabeça de quem é lá de fora. Porque para eles o cristianismo tem dois segmentos: ou é o catolicismo romano, ou é o protestantismo, que seguindo a linha aí você vai chegar nos evangélicos de hoje no Brasil. Agora, isso é o que eles conhecem. Na Europa, eu tive algumas vezes na Europa você chega lá, eles dizem assim, eu tive na Alemanha, Espanha, vários países, eles dizem assim: aqui para nós o cristianismo é uma página virada da história. Eu falei: como assim? Não, isso aí passou. Vocês lá no Brasil ainda estão vivendo o que nós já vivemos aqui lá no passado. Vocês são novos ainda. Aqui nós passamos por tudo isso. Aqui nós tivemos a Idade Média, nós tivemos a Idade das Trevas, nós sabemos o que é o cristianismo. Só que eles conhecem o cristianismo segundo um segmento. Aí você chega lá e fala: bom, e aí? Como é que você faz com um povo desse? Alemanha, a maioria das igrejas protestantes, como diz, hoje as igrejas fechadas, os templos fechados, lindos templos antigos, viraram bar, restaurante, mas sim, milhares.
Na Inglaterra também, e outros países, Itália, Portugal, Espanha, que tem tradição católica muito fervorosa, a maioria das igrejas, você vai lá, só tem turistas para ver aquela coisa linda, né? Aquela arquitetura, mas ninguém mais frequenta a igreja, no sentido de realmente, aquela coisa da devoção, da fé. Na Europa, acabou, que é, digamos assim, né, o lugar que mais teria que ter cristãos. Aí você vai para a Ásia, aí mesmo que não tem chance, porque eles não têm nada a ver com a cultura romana, grega, romana. E judeu, para eles, você sabe o que significa, né? Para a maioria, o antissemitismo. Então, se você começar a querer dizer, partindo do ponto que Jesus era judeu, eles vão falar assim: então, não dá, esse negócio aqui não vai dar certo não. Mas Jesus Cristo, embora fosse judeu, teve que nascer dentro de um contexto de povo que não começa ali com a tribo de Judá, mas vem depois de Abraão e toda a história, mas eles não entendem isso. Então é preciso mostrar para eles que nós estamos aqui para falar de Deus. Ele é Deus, e Deus um dia veio aqui pessoalmente, na pessoa de Jesus Cristo, em português. Aí eles vão querer entender, mas o que ele veio fazer aqui? Ele veio começar o cristianismo? Não. Ele, sendo Deus, veio aqui pessoalmente para instalar o reino dos céus na terra, o reino espiritual de Deus. Aí eles falam assim: mas isso aí a gente nunca ouviu falar, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eu não estou falando aqui do cristianismo, seja catolicismo ou protestantismo, eu estou falando do reino, daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Foi assim na Coreia do Norte, país mais fechado do mundo, que não tem religião nenhuma, por lei, é o único país que não pode nenhuma religião, nenhuma. E o Senhor nos deu graça. Por quê? Porque eles começaram a me interrogar, a fazer perguntas, e a primeira pergunta que eles fizeram é: eles já tinham minha ficha, né? Claro, eles tinham investigado antes. Eles disseram assim: aqui diz que você é, olha o rótulo, você aqui para nós é tipo de um líder do movimento protestante do cristianismo lá no Brasil. Parei e falei: essa definição eu não queria ainda, né? O líder do movimento protestante do cristianismo lá no Brasil, é isso? Eu falei: isso que vocês entenderam segundo a pesquisa de vocês. Mas não. Como não? Você não é do cristianismo? Eu falei: não, eu sou representante de um reino. Aliás, o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores, representantes do reino do céu na terra. Como embaixadores, representam um país e outro país. Nós representamos o reino do céu na terra. Amém? Lá em 2 Coríntios 5:20. Eu falei: eu estou aqui para representar o reino do céu. Aí eles disseram assim: mas o reino do céu, o que é céu? Esse céu? Eu falei: não, é o espiritual. Aí eles ficaram bravos, nervosos, porque eles não acreditam em nada disso. Eles refutam totalmente: nós não acreditamos nisso, isso não existe, e não sei o que. Eu falei: então tá, calma, fiquem tranquilos, vocês estão perguntando, eu estou respondendo, simplesmente assim. Mas esse reino que você está falando aí, não é a religião do cristianismo? Eu falei: como que pode ser a religião do cristianismo? Né? Se ele é Deus, sempre foi e será. Ele é aquele que criou céus e terra e nos fez a sua imagem e semelhança, inclusive vocês coreanos, né? O homem e a mulher. Então como é que poderia ele passar a existir a partir do momento de uma religião que falasse dele? Aí os coreanos começaram a conversar entre eles assim, falando: faz sentido, nós não acreditamos, mas espera aí, explica melhor. Você está falando que então esse reino é o reino espiritual, porque foge do contexto humano, material, mas ele tem um Deus. Eu falei: não é que tem um Deus, é o único Deus, verdadeiro, criador dos céus e da terra. E nos céus entra a questão que vocês refutam do espiritual, mas chamamos de céus, ou dimensões espirituais. Aí a pergunta: então esse Deus que você está falando que crê, que existe, ele não é do cristianismo? Eu falei: bom, se fosse do cristianismo,
Então Alá é do islamismo, né? E aí cada um vai dizer o nome do seu Deus. Ou no hinduísmo, sabe, na Índia tem o hinduísmo. O hinduísmo tem centenas ou milhares de deuses, com nomes, com formas, né? E é isso que eles entendem, e é isso que eles rejeitam. Então eles perguntaram assim: tá, mas esse Deus que você está falando aí, se ele é antes de tudo, e se foi ele que criou inclusive a terra, esse mundo, e o ser humano, então ele não está iniciando se apresentando através da religião? Eu falei: claro que não. Tá, mas as religiões passam a existir quando alguém diz que existe um Deus ou deuses e dão nomes a eles e formas. Eu falei: por aí. Então, aí essa pessoa, esse ser humano, em qualquer parte do mundo, na história, em algum momento da história, diz assim: existe um Deus ou deuses, né, depende da religião, e aí fala o nome dele, ou alguns têm formas né, tem estátuas e tem figuras, e aí passa a dizer que as pessoas têm que seguir aquilo que ele ouviu desse Deus. Eu falei: a religião é assim. Tá, mas nesse caso se Deus, esse Deus que você está falando, não começou a existir porque ele sempre existiu, não é alguém que falou dele, mas ele sempre existiu, então claro que ele não poderia estar sujeito a uma religião. Eu falei: exatamente. Tá, então ele não tem nome. Aí eu não esperava por essa pergunta. Agora você imagina você na Coreia do Norte, cercado de norte-coreano, ali sendo interrogado, e eles me fazem essa pergunta: então ele não tem nome, né? Eu falei: como não tem nome? Bom, se nós entendemos que todas as religiões que surgiram, as pessoas daqui, humanos, seja onde for, em que época foi, de que cultura foi, não importa, mas eles dizem que existe um Deus, e chamam esses deuses ou deuses pelo nome que eles deram a eles, partindo daqui, certo? Eu falei: a lógica está certa. Então, agora, se esse Deus que você diz que existe antes de tudo e de todos, então ninguém poderia dar um nome a ele, partindo daqui. Olha, irmãos, a pergunta. Aí na hora eu travei. Falei: Jesus, eu pensei assim, estava eu e outro pastor, eu olhei para ele assim e começo a orar, porque agora, e agora? Como é que vai sair dessa? Aí eu comecei a orar em pensamento, e a palavra diz que o Espírito Santo, ele te dá a resposta. E eu orei e falei: Senhor, o que eu vou dizer para eles? O senhor não tem nome. Ele falou: como não tem nome? Eu tenho nome, e eu me apresentei, e eu disse o meu nome. Aí o Senhor me fez lembrar daquela passagem de Moisés, e o Espírito de Deus, através de mim, no abrir da boca, disse: ele tem nome sim. Então você vai reconhecer que alguém deu um nome para ele, ou seja, um humano deu nome. Eu falei: não, ele mesmo disse o nome dele. Aí eles disseram assim: bom, peraí, então esse Deus, que a gente nunca ouviu falar dele, é a primeira vez, você está falando de Deus, para nós é desconhecido. Eu lembrei lá do Paulo na Europa, né? Falei: então, mas ele disse o nome dele? Eu falei: então qual é o nome dele que ele disse? Alguém, acho que muitos aqui já têm a resposta. A resposta foi: eu sou o que sou, esse é o meu nome. Quando saiu essa definição, esse nome, essa palavra, pelo Espírito de Deus, os norte-coreanos ficaram, aí eles anotavam e falavam entre eles e gesticulavam. O meu amigo que estava comigo, o pastor, falou assim: acabou aqui, agora acabou. Sabe o que aconteceu? Eles disseram: bom, agora que nós queremos saber mais, porque pela primeira vez vem alguém aqui não querendo falar da religião do cristianismo ou de qualquer outra, mas fala do reino. Nós conhecemos um reino. O nosso país, antes da divisão Coreia Norte e Coreia Sul, era um reino. Nós perdemos essa condição. Hoje somos dois países que infelizmente estão em luta, estão em guerra permanente, mas o reino, enquanto havia o reino, havia paz, porque nós entendemos o que é o reino. O Brasil perdeu essa condição faz
mais de 100 anos. Eu não sei se foi bom ou não, viu? Eu estou me perguntando hoje, depois de tudo que está acontecendo, acho que era melhor a gente estar com o Dom Pedro, dizer Dom Pedro não, né? A sequência dele, né? O reinado como é na Inglaterra, na Espanha, o Japão, enfim. Mas, irmãos, pela primeira vez, os norte-coreanos disseram: olha, isso nunca ninguém falou assim. Então, por favor, nós precisamos ouvir mais. E quando foi na despedida, da primeira vez que a gente foi para a Coreia do Norte, na despedida, ao chegar na estação de trem, que a primeira vez a gente foi pela China, aí você sai de Pequim, pega um trem, vai até a divisa, entra, atravessa a ponte, lá, aí pega um trem coreano, norte-coreano, e vai até Pyongyang, que é a capital. Na saída de Pyongyang, estávamos ali na estação, esperando o trem, e eu orei e falei: Senhor, deu certo? O Senhor me deu um sinal, falou assim: você vai ver o sinal que eu vou te dar. Aí veio os norte-coreanos e falaram assim: olha, em nome do nosso, chama de líder, né? Nosso grande líder, em nome do nosso grande líder, nós queremos dizer para você que nós gostamos de você. Você é muito bem-vindo e tem que voltar outras vezes aqui. Na Coreia do Norte, país mais fechado do mundo. Por quê? Aí voltamos a segunda vez, foi quando eu levei a Bíblia. A primeira vez não levei. Aí a segunda vez já fomos em 4. Aí levamos Bíblia, outra já levou chofar. O brasileiro é assim, né? Levou chofar, outro levou violão. Fizemos louvor na Coreia do Norte, tocamos chofar, pregamos a palavra. Irmãos, na terceira vez, aí consolidou. Na terceira vez, o próprio governo norte-coreano nos pediu para voltar e ainda ajudá-los, porque eles estão com muita dificuldade lá, estão passando fome mesmo. Então, irmãos, não existe lugar aonde o evangelho não possa entrar, e o evangelho do reino, amém? Por isso que Mateus 24 ele fala: ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, fome, terremoto, pestes e tudo isso aí, mas não é o fim, não é o fim. E este evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. É o que fala ali em Coríntios 15, que ele ressuscitou, e ele é a porta, ele abriu a porta, e ele refez o canal de ligação, ele é aquele que nos une ao Pai, e através do Pai, pelo Espírito Santo, nos tornamos filhos dele, amém? Filhos, lá fora, irmãos, estou falando isso porque a experiência nossa lá fora, no campo missionário, lá fora você se identificar como evangélico, esquece, crente, evangélico, protestante, enfim, pode falar o que você quiser, para eles não tem sentido, mas quando você se define como realmente somos pela palavra, somos filhos do Deus Altíssimo, gerados pelo Espírito Santo, nos fez nascer de novo e somos filhos dele, e o reino do meu Pai, o reino do nosso Pai, é o que nós estamos aqui para implantar, viver nele e implantá-lo, e levar adiante, é o reino do céu. Venha a nós o teu reino. O mundo está num estágio agora de completa, está um caos, e é isso aí. Alguns dizem assim: então pastor, já era, agora cabe a nós ficar cada um no seu quadradinho, no seu cantinho, vamos esperar Jesus volta, e deu, não tem mais o que fazer, já deu, já fizemos, já foi feito. Não, irmãos, agora é que começa a grande arrancada final. A igreja precisa cumprir a sua missão, e por incrível que pareça, não cumprimos ainda, de pregar o evangelho do reino para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Claro que hoje, com as condições que temos, podemos fazer isso num tempo muito rápido, e Deus está fazendo isso. O Espírito Santo está trabalhando nisso, usando a tecnologia, usando vários recursos, né? Mas o Brasil, ele é aquilo que já foi dito há 50 anos atrás. O Brasil é um celeiro para as nações. Daqui estão saindo missionários para o mundo inteiro. Lá na Mongólia, vamos conhecer lá um missionário brasileiro com a família que mora na Mongólia, mas não é na capital, Ulaanbaatar. Nós tivemos que viajar da capital até a divisa do Cazaquistão para encontrar com essa família. Você acredita que tem uma família de brasileiros morando? Eles moram num caminhão adaptado,
motorhome. Ele, a esposa e 3 filhos. Meu, você fala, não acredito. No interior da Mongólia, lá na divisa com o Cazaquistão, tem brasileiro lá. Aí você vai na Etiópia, ano passado fomos Etiópia, Somália, aí você vai em tudo quanto é lugar. Na Coreia do Norte não tinha, não tem ainda, por enquanto, mas Deus está agindo. Não vai demorar muito para que nós possamos ter brasileiros dentro da Coreia do Norte pregando o Evangelho. Já está acontecendo. Deus já está movendo as águas. Deus está movendo, amém? Dentro da Coreia do Norte. Para quem não sabe, nós temos uma embaixada no Brasil lá. Não pode se falar nisso, mas nós temos embaixada do Brasil na Coreia do Norte. E Deus está agindo. Deus está preparando o caminho. Onde quer que a gente chega, louvado seja o Senhor. O brasileiro, ele é bem recebido. É Brasil, aí claro, fala de futebol, aquela coisa toda que hoje também não quer dizer nada. Mas enfim, Deus preparou o brasileiro com essa condição. O brasileiro, você chega em qualquer parte do mundo, aliás, a estratégia de missionário. Eu carrego comigo bandeira e camiseta da seleção. Dependendo do lugar, você coloca a camiseta com a bandeira nas costas, pronto. Aí abre tudo. Até o Estado Islâmico que recebe lá no meio deles. Até o Boko Haram, até os radical brasileiro. Então, irmãos, agora tentaram colocar aí Vai Brasa, não deu certo, né? E virou um caos esse negócio do Vai Brasa. Mas quem entendeu o recado é o seguinte: nós temos a brasa acesa. Vai Brasa, no sentido, é que não tem nada a ver com futebol, mas é porque nós temos a chama acesa. Aleluia. Está com o Brasil, está nas nossas mãos, de ir para as nações. Então eu sinto no meu coração que aqui nesta igreja, Deus tem falado com pessoas aqui a respeito de nações, né? Aí você acha estranho, mas quem sou eu? Né? O Gideão, quem sou eu? Eu não tenho condições financeiras para isso, eu não tenho cultura para isso. E daí? Eu também não tinha. E se for analisar até hoje, eu tenho também. Irmãos, eu não falo inglês. Eu viajo o mundo inteiro e não falo inglês. Pode uma coisa dessa, é vergonhoso falar isso, mas eu não falo inglês. O irmão teve nos Estados Unidos, né? Eu fui nos Estados Unidos, não essa primeira vez que Deus fez a questão da Bíblia, uma outra vez. Eu estava pregando numa igreja americana mesmo, não de brasileiro lá. Aí no final, uma igreja no fogo lá. Aí um americano ficou endemoniado lá. O pastor, usando o intérprete, pediu para, vai lá e expulsa o demônio. Na hora que eu fui orar pelo americano que estava com o demônio, eu travei, porque eu não sei falar inglês. Eu falei, como é que faz? Pensei comigo, né? E o cara lá, aí eu fiquei pensando, falei, Jesus name eu sei falar, mas não sabia falar, sai. Fiquei olhando assim, aí o pastor perguntou, né, através do intérprete, o que foi? Aí eu expliquei, como é que fala para expulsar demônio em inglês? Ele falou, mas não precisa, fala em português. Vale? Claro que vale. Eu aprendi essa. Aí eu saí, em nome de Jesus, o demônio saiu. Eu falei, ué, o demônio nos Estados Unidos, ele entende português? Ele falou assim, cara, isso eu aprendi. Na China, fui algumas vezes para a China. Na China aconteceu a mesma coisa. Um chinês ficou endemoniado. Eu falei, agora eu já aprendi. Eu falei em português, o demônio, sai em nome de Jesus. O demônio saiu. Eu falei, ele obedece, que não sou eu, é aquele que habita em mim, que está em nós. Ai de mim, se fosse expulsar o demônio em nome dele. Não, aí não funciona. Mas quando os espíritos malignos olham para você, se ele vê você, você está perdido. Mas ele vê Jesus em você. É o Senhor que está dizendo, e é Ele que manda, e não importa o idioma, os espíritos obedecem. Irmãos, para terminar, nossa guerra não é contra a carne, sim. Para de ficar perdendo tempo discutindo política, essas coisas, religião. Tem 3 coisas que você discute, né? Política, religião e futebol. Para com isso, não perca tempo com isso. Mas no nosso caso, não fica discutindo religião. Deus não nos chamou para discutir religião com as pessoas. O Espírito Santo nos chamou para pregar a verdade, e a verdade vos libertará, que é Ele, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega, princípio e fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, El Shaddai. É Ele que esteve aqui pessoalmente, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Precisava ir para a cruz. A maioria dos cristãos, pastor, a maioria de nós cristãos, vou usar o termo cristão,
está na Bíblia, você pode usar. Mas assim, não entende isso. Outro dia eu estava explicando para uma pessoa de tanto tempo de igreja, por que Jesus teve que vir aqui? Pô, para morrer pelo nosso pecado. Eu falei, tá, daí? Como assim daí? Ele não podia ter dado outro jeito? Eu falei assim, não sei lá, estranho, né? Eu nunca entendi isso. Eu falei, irmão, presta atenção, lá no Éden, quem que entregou para o diabo o comando aqui no mundo, a autoridade para agir aqui? Quem foi? Adão. Autoridade. O diabo não tinha, ele não tinha autoridade de agir aqui. Para agir aqui no mundo, ele precisava permissão para agir. Quem deu essa permissão para eles? Para o diabo, para Satanás, o homem, Adão, o primeiro homem. Agora você vai entender porque Jesus é chamado de segundo Adão. O primeiro homem, ele entregou para Satanás a autoridade que só ele tinha, que Deus falou, toda a autoridade é de vocês para governar esse mundo. Aí o diabo vem e ele entrega essa autoridade para ele agir. A autoridade na Bíblia é simbolizada como uma chave. Agora você vai entender porque tem cidades no Brasil que quando tem carnaval, o prefeito entrega uma chave para o rei Momo. O que tem a ver a chave? Porque a chave é símbolo bíblico de autoridade. O Senhor diz, eis que vos dei as chaves. O que ligar na terra terá sido ligado no céu, o que desligar na terra terá sido desligado nos céus, amém? Então chave, tanto é que lá em Apocalipse ele diz, eu tenho as chaves do inferno e da morte, e eu também tenho as chaves de Davi, a porta que eu abro e ninguém fecha. Então são chaves no plural, porque são dois tipos de chave. E ele diz para a igreja, nós, eis que vos dei as chaves. Então lá no começo, lá no Éden, Adão simbolicamente entrega uma chave na mão do diabo. A partir daí ele vem com a corja toda e vai se estabelecendo no mundo através de muita coisa, né, da história da humanidade. Quando ele veio aqui, Jesus Cristo veio aqui, ele teve que vir como homem. Por quê? Porque um homem entregou a chave na mão do diabo. Deus é justo. Deus é justo, irmãos. Se lá no Éden Deus tivesse chegado para o Satanás e falado assim, me devolve a chave que o Adão te entregou, você acha que o diabo ia entregar ou não? Claro que ia, então é Deus, né? Mas seria justo? Não. Um homem entrega na mão do diabo, quem precisava pegar de volta? Um homem. Aleluia. Por isso, obediente até a morte, morte de cruz, e recebe o nome que está acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobrará e confessará que ele é Senhor. Queridos, por quê? Porque ele vence a morte, ele vai até o lugar dos mortos. Por isso ele disse, eu tenho autoridade nos céus, na terra, e debaixo da terra não é para minhoca nem para tatu. Ele está falando dos poderes das trevas, do Hades e do Sheol. Ele tem as chaves do inferno da morte. Por quê? Porque ele chega lá, naquele momento entre a sua morte como homem e para ressuscitar, ele teria que vencer a morte. O salário do pecado é a morte. Ele chega para o Satanás e fala assim, aí, tem pecado em mim? Não. Então, daqui a chave de volta. Ele pega a chave de volta, ressuscita e fala para a igreja, está aqui. A chave está aqui. Aleluia. Irmãos, nós temos a chave. As chaves. Então, glória a Deus. Nós estaremos agora, né, como eu falei, ore por nós, estaremos agora no mês que vem para países que tiveram grande movimento, grande movimentação, tiveram uma história com o Espírito Santo, perderam. Letônia, aliás, aqui no sul de Santa Catarina, acho que perderá, né? Agora ser uma região aqui, tem letos aqui, igreja de letos que vem da Letônia, pode pesquisar que tem. Eles quando vieram para o Brasil, eles vieram primeiro aqui para essa região, aí depois foram para Urubici, tem muitos letos em Urubici, que tivemos lá. Então, naquela época, 100 anos atrás, não exatamente 100 anos, mas quando a União Soviética, a antiga União Soviética tomou conta de tudo aquilo ali, eles fugiram e vieram para tudo até parte do mundo e aqui no Brasil, e eles eram cristãos, pregadores da palavra. Aí, a União Soviética caiu, em 90, e até agora a igreja não se levantou. A igreja do Senhor não se levantou nesses países, e o Senhor disse, vai para lá, vamos botar fogo naquela turma lá. Esse papo brasileiro é nós, né? É nós, vamos para lá.
Só que primeiro nós vamos passar pela Inglaterra, tem uma tocha acesa lá, espiritualmente. Aí vamos para a Letônia, Lituânia, Estônia, Finlândia, e Deus preparou para entrar na Bielorrússia. Não tinha nenhuma perspectiva de entrar na Bielorrússia, por várias razões óbvias, mas o Senhor preparou uma pessoa na Bielorrússia que fala português, que vai nos receber lá. A Bielorrússia faz divisa com a Ucrânia, e é um país que o nome já diz, é totalmente vinculado à Rússia, que usa a Bielorrússia como base militar para atacar a Ucrânia. Irmãos, nós tivemos duas vezes na Ucrânia, na guerra. Quando a guerra explodiu em 2022, nós fomos para a Ucrânia, e depois no ano 2023 também, estivemos lá na Ucrânia para socorrer a igreja, ajudar os irmãos lá, né, durante a guerra. Louvado seja o Senhor. A igreja, diante da guerra, agora está muito mais forte, porque também estava apagada, estava fria, estava morna. Interessante isso, né? A perseguição e a guerra, a adversidade, a luta, faz com que a igreja, sabe, busque o Senhor de uma forma diferente, e começa a buscar de todo o coração, buscar em eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. É quando a coisa está feia mesmo, é quando a coisa está desesperadora, como aqui no Brasil, né, pastor? Aqui é está tudo muito bem, está tudo muito legal, né, tudo acaba em pizza. Então o brasileiro se deixar, ele não vai para frente de batalha, não. Vamos tocando a vida, deixa a vida me levar. Irmãos, vamos orar? Porque o Senhor está falando à igreja. Agora é a hora. E essa igreja que já tem família missionária que veio para cá, lá do Peru. Eles sabem o que é viver em outro país, de você ser transcultural. Mas eles sabem por que eles estão aqui, e Deus está abençoando tanto, porque eles têm visão do reino. Eles trabalham pelo reino, eles são embaixadores do reino. Embaixadores. Eles são representantes do reino do céu. Não simplesmente peruanos que vêm para o Brasil para tentar fazer algo. Não tem que tentar nada, quem tenta é o diabo. É a missão dada de serem representantes do reino, estar lá, trazer o reino, venha a nós o teu reino, Pai, sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pedi para a igreja ficar em pé. Aleluia. Se vocês procurarem lá na rede social, agora é fácil, né? 6 dedos, para me achar é fácil, né? E vem 6 dedos, só vai ver lá. Mas você vai achar, você vai descobrir algo interessante ali, olhando as nossas postagens. O nosso ministério de ir por todo mundo e pregar o Evangelho do Reino, embora sejamos da Igreja Batista, Convenção Batista Nacional, etc e tal, mas como embaixadores do reino, que a gente não vai lá levar a bandeira da Batista lá. Entendemos e temos que ter consciência da questão da igreja local. Nós temos raízes, isso é maravilhoso, isso é bíblico, né? Mas em se tratando do pregar o Evangelho do reino, quando eles dizem você é batista, eu falo, antes de ser batista, vamos entender primeiro o que viemos fazer aqui. Deixa de ser batista depois, lá para o final, dependendo do que acontecer. Não viemos aqui para abrir igreja batista, viemos aqui para trazer o reino. Aleluia. Mas lá nas nossas redes sociais você vai ver que o nosso ministério tem um nome, uma identidade, chama-se Missão Portas e Portais, que é baseado no Salmo 24, de versículo 7 ao 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Ele repete a pergunta, né? Primeiro ele fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Então eu quero terminar aqui, antes de orar, o Senhor me fez lembrar isso. A minha oração é para que esta igreja, que já sabe que é igreja, já sabe, já deu para ver que vocês são corpo, vocês têm bastante entendimento de corpo, igreja, família. Agora o Senhor, Ele vai trazer a esta igreja, claro que através
daqueles que são os líderes dessa igreja. Uma visão, se é que já não tem, mas uma profundidade maior sobre guerra espiritual. E aí entram os intercessores. Eu sei que você deve ter intercessores aqui, mas aí vocês vão começar a orar por coisas que você nem faz ideia, mas que Deus vai falar: estejam intercedendo por nações, por tantas coisas que estão acontecendo. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor usou uma situação que depois não aconteceu, mas era da Tua vontade que estivéssemos aqui. Por isso saímos lá de Governador Celso Ramos, sem pensar em chuva e nada, para estar aqui, porque esta igreja, no sentido, Pai, desta comunidade, desta parte do corpo, que nós como um todo somos da única igreja, da família do Pai, como irmãos em Cristo, da igreja com letra maiúscula, e também como corpo, membros ligados uns aos outros. Aleluia. E agora o quarto fundamento do reino: primeira é família, segunda é corpo, terceira é igreja, e o quarto que é exército. Senhor, eu peço, Pai, que a partir desse momento portas e portais estejam sendo conectados, porque as portas somos nós, por isso o Senhor diz: levantai a porta as vossas cabeças. O Senhor não está falando de objeto, porta, nós somos as portas, tanto que o Senhor diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta, que somos nós. Se abrir, eu entrarei e cearei com Ele, com você e você comigo. Então, Pai, agora em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Por que Rei dos Reis? Porque nós somos os reis com letra minúscula que reinarão sobre a terra. Reinos e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Senhor, aqui estão os teus reis, rainhas, princesas, príncipes, como Jacó, que lutou e agora é Israel, lutou com Deus. Senhor, chegou o momento, Pai, que cada um agora precisa viver o seu momento de Val do Jaboque. Eu sei que alguns aqui estão vivendo esse Val do Jaboque, mas com certeza essa luta não é contra o pecado ou contra coisas ruins, é a tua definição, a tua identidade, que nesse momento o Senhor está trabalhando nela. O Senhor está te trazendo uma identidade como filho, como filha, numa condição agora dentro daquilo que Ele te chamou e que Ele te capacita e te unge para fazer aquilo que tem que ser feito nesse tempo, trazer o reino do céu na terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, agora entrando aqui, Ele entra, Ele está aqui, Ele vem com a espada saindo da sua boca, a espada de dois gumes, os seus olhos como chamas de fogo, o seu cabelo como alva lança, o rosto brilha mais do que o sol. É esse a quem nós servimos, é esse que é o Senhor Jesus Cristo e Yeshua Yamashia, aquele que foi visto ali por João e que nós haveremos de vê-lo também da mesma forma. Esse é o que ressuscitou, não é aquele de figura humana, não, mas esse que está sendo revelado à igreja e nos leva a pregar o evangelho do reino a todas as nações, porque nós somos prova, testemunha viva daquele que vive, daquele que reina, daquele que transforma, daquele que salva, daquele que cura, daquele que liberta, daquele que era e que há de vir, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, para a honra e glória do teu nome, é que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.